Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio e o canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar a nossa 8ª lição, a nossa revista de adulto, da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa editora CPAD. O título da nossa lição de hoje: confessando e abandonando o pecado. Lembrando sempre, nós estamos estudando esse trimestre a carreira que nos está proposta. A caminhada cristã a partir da conversão, da nossa conversão, até o momento em que Cristo Jesus nos chamar desta terra. Durante este intervalo, é necessário que caminhemos uma caminhada pautada na santidade, perseverando, tá? Sempre na direção correta, que é o caminho que Jesus nos ensinou. No Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14, Jesus está falando sobre a porta estreita, o caminho estreito, e a porta larga e o caminho espaçoso. Tá? Existe uma grande diferença entre a porta estreita, o caminho estreito e a porta larga, cheio de facilidades, cheio de libertinagem, onde tudo é permitido, e o caminho largo, onde vai como quer, entra como quer, vai do jeito que está. No caminho e na porta estreita, é necessário nascer de novo, é necessário a regeneração, a santificação, a justificação, através do Senhor Jesus Cristo. Hoje, novamente, confessando e abandonando o pecado, tá? Nosso texto áureo está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Confessar e abandonar, tá? Assim é a nossa caminhada cristã. Os objetivos desta nossa 8ª lição: compreender o que significa confissão de pecados, mostrar o perigo do pecado não confessado e compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. O texto bíblico da nossa 8ª lição está no Salmo 51, verso do 1 ao 12, e na epístola, a primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Está dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e purificarei e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a minha alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos, se falarmos que não pecamos, que não temos pecado, somos mentirosos. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Paulo está descrevendo ali que toda a descendência de Adão, pecaram e destituídos, separados estão da glória e da presença de Deus. É necessário nascer de novo, aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Sem a santificação, sem a regeneração, sem a justificação, ninguém verá ao Senhor. Nós vivemos uma época da chamada pós-verdade, pós-modernidade, onde o relativismo, a permissividade é aceita de qualquer maneira, tá? Então, nesta cultura permissiva, muitos não acreditam mais no certo e no errado. O pecado passou a ser relativizado, passou a ser aceito, né? O que é errado para um pode ser certo para o outro e vice-versa. E é nesta cultura, neste cenário, neste mundo que o cristão vive, tá? Então, quando a gente fala da questão da confessar o pecado e abandonar aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. Não acreditam mais nessas pessoas que querem viver separadas de Deus, não acreditam mais em verdades absolutas, né? Relativizam a palavra de Deus, desprezam os princípios éticos, morais, judaico-cristão. A palavra de Deus nos ensina, relativiza-se tudo, né? Nosso conceito, o cristão, nosso conceito de verdade é a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz que é verdade, aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Não muda. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender e nos instruir em justiça. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado para nós, tá? Então, na sua epístola, de 1 João, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, João, ele descreve que o pecado é real e é um perigo para a vida do cristão.
as consequências do pecado são trágicas. Nós vamos pegar aqui mais na frente, na nossa lição, os exemplos dos nossos pais, né? Adão e Eva, e o exemplo do rei Davi. Consequências trágicas que o pecado provoca no homem, tá? A orientação bíblica é a de que, caso ocorra o pecado, tá? Ele deve ser reconhecido. O cristão, o pecador, temos que reconhecer que pecamos, certo? Confessar, reconhecer que pecamos, confessar, né? E abandonar. Confessar e abandonar como evidência de um verdadeiro arrependimento, né? Para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, todos pecaram, instituídos, separados estão da glória e da presença do Senhor. Então, para que haja o perdão, a restauração, necessário se faz reconhecer que errou, né, que pecou, confessar, abandonar. Tá? O primeiro tópico da nossa lição, a confissão de pecado. A confissão de pecado. O verbo confessar, né, que vem aqui de uma palavra grega iadá, lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em grego, em hebraico, e partes ali no aramaico. E aqui a palavra hebraica iadá, e quer dizer, trazendo para o nosso idioma, confessar. Esta palavra aparece aproximadamente ali 900 vezes no Antigo Testamento e tem o sentido de tornar ou tomar conhecido, saber, reconhecer. E a mesma palavra no grego, que foi o idioma que o Novo Testamento foi escrito, ela tem um sentido, significa concordar com, tá? Consentir, conceder, a palavra confissão. Tá? Então, qual é a confissão bíblica de pecado? O ensino bíblico, a palavra de Deus, né? O ensino bíblico geral da confissão de pecado, ele traz a ideia de reconhecer ou reconhecê-lo, o pecado, tá? E fazer uma confissão. Então, o cristão, ele reconhece que errou, que pecou, e não permanece nele, no erro. Ele confessa e deixa, pois o perdão vai depender destes dois atos. Ou seja, reconhecer que errou, confessar o erro e abandonar, tá? Nós pecamos contra Deus. Obviamente que todo pecado é contra Deus. Pecamos contra nós mesmos, nosso corpo, e pecamos contra o próximo, tá? Todos os pecados, obviamente, são contra Deus. Deus é santo, tá? O primeiro casal, ele foi expulso do paraíso porque pecou, desobedeceu. Tá? O pecado é uma consequência da desobediência. Se o pecado é uma afronta à santidade de Deus, logo todo pecado é uma desobediência contra a santidade de Deus, tá? Então, no ato da confissão do pecado, a pessoa, ela reconhece, ela precisa reconhecer que errou, que pecou, de maneira autônoma, né? Ela não é forçada a dizer. Se não vier do interior, não for um arrependimento sincero, não vai trazer resultados, tá? A pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna
de estar na presença de Deus. Deus é santo, Deus abomina o pecado. O casal, Adão e Eva, foram afastados, expulsos do paraíso porque Deus é santo. Houve a quebra da aliança entre o primeiro casal e o Senhor. Tá? Então, a pessoa reconhece a sua natureza pecaminosa diante de um Deus santo. Não tem como. Né? O profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, Isaías teve uma visão da glória de Deus, do trono, Deus sentado no seu alto, santo, sublime trono. Isaías, um profeta que Deus falava com ele, ele teve uma visão e Isaías ficou atemorizado, aterrorizado com a santidade de Deus. Isaías disse: eita que eu vou morrer, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, eu sou pecador. E eu tive uma visão da glória de Deus. Imagina, Deus é santo, a santidade de Deus é extraordinária. É terribilíssima a santidade de Deus. Tá? Então, o pecado afasta-nos de Deus. O primeiro casal, ele era santo, 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 sem mancha, sem mácula nenhuma. E uma desobediência ocasionou o pecado, e esse pecado afastou o primeiro casal da presença de Deus, tá? Então, em arrependimento sincero, né? Sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus. Quem confessa e deixa vai alcançar a misericórdia, né? Quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. A alma dessa pessoa é restaurada, tá? A vida espiritual desta pessoa é restaurada, mas é necessário confessar e deixar, conforme está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 3. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. As consequências do pecado, perda da salvação, né? Da presença de Deus, foi o que afastou Adão e Eva do paraíso, da presença de Deus, da vitalidade espiritual, da alegria espiritual, a preocupação, né, de Davi pós-pecar, que está lá registrado no Salmo 51, que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica, não foi nem o fato de Davi perder o trono. Davi não estava preocupado com isso. Nós vemos isso lá quando Absalão, o filho dele, tentou usurpar, tomar o trono. Davi não queria guerra, não. Davi saiu de Jerusalém, deixou lá. E o principal que Davi não queria perder jamais era a presença do Espírito Santo. Por isso ele diz: não afaste, não tire de mim o teu Santo Espírito. Tá? Então não foi o fato de Davi perder o trono, mas perder a comunhão com Deus. O homem sem Deus, ele está decretado a uma vida miserável. Imagine viver, a criatura viver sem o seu Criador, afastada do seu Criador, em inimizade com o seu Criador, dar as costas para o seu Criador. Tá? Então, o que levou Davi a dizer: não afaste, não tire de mim o teu Santo Espírito? É que sem Deus não somos nada, não somos ninguém, tá? O segundo tópico da nossa lição: o perigo do pecado não confessado, os males dos pecados não confessados. Quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vai viver uma vida de aparência, morte
espiritual. As igrejas estão cheias de pessoas que erram todos os dias, e nós erramos todos os dias, mas não têm a humildade de pedir perdão, de confessar e de deixar. O processo de santificação do crente é assim, é dia após dia, vivendo, se santificando, se separando do pecado, afastando o pecado, tá? Pecar é errar o alvo, sair da direção, tá? Então a igreja está cheia, os templos estão cheios de pessoas com as mentes cauterizadas, que não sentem mais a presença de Deus, não tem mais o desejo de se humilhar na presença do Senhor, de verter lágrimas, né, na presença do Senhor. Estão secas espiritualmente falando, tá? Pecados não confessados, vivendo com um pé no mundo, um pé no pecado, um pé no mundo, vai na igreja, cultua, e não confessa, e não deixa, e vai vivendo uma vida desta maneira. Estamos enganando quem? A Deus não é, né? Então, as consequências do pecado, trazendo um exemplo aqui do primeiro casal, de Adão e Eva, a realidade bíblica do pecado pode ser vista lá. No primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou, né, e recebeu a sentença dos seus atos. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14 a seguir. Tá? Nossos primeiros pais perderam o direito de viver num ambiente perfeito, belo, criado pelo Pai e dado para eles administrarem. Tá? Por isso, Adão e Eva deixaram de obedecer à voz do Senhor. Erraram, tomaram suas próprias decisões, ouvindo uma voz que não era a voz do seu Criador. Desobedeceu aquilo que Deus havia dito que eles não deveriam fazer. Eles foram lá e fizeram, tá? Então, por isso na vida de Adão e Eva, as consequências trágicas do pecado trouxeram situações que até hoje a humanidade sofre. Eu e você sofremos. Resultado de uma consequência, de uma desobediência, tá? Houve ali alteração da condição física do primeiro casal, a transição da natureza imortal, porque eles não morriam, para uma natureza mortal, que sofre, que padece, né, que está sujeito, o pecado entrou corroendo tudo, afastando da presença daquele que nos criou, tá? Então, houve uma série de consequências trágicas a partir da desobediência. E toda a natureza sofre as consequências de uma desobediência, de um pecado, tá? Nós precisamos reconhecer, confessar e deixar. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. As consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles somente, né? Perpassaram para todo o gênero humano, para toda a natureza. Outro exemplo é o do rei Davi. Uma história bem conhecida que foi o pecado de Davi com Batseba. Davi cometeu adultério, tramou o assassinato do esposo da mulher e ficou em silêncio, encobriu o seu erro, não confessou, ficou em silêncio. Até que Deus, através do profeta Natã, confronta o rei, o líder de Israel. E Davi pagou um alto preço, um preço terrível, tá? Com o seu pecado. Deus decretou ali que a espada não sairia da sua casa. Foi trágico a vida de Davi a partir daí. Irmãos, o irmão violentou a irmã, irmão matando a irmã, filho
rebelando contra o Pai, lutando contra o Pai, tentando tomar o reino do Pai. Filho dormindo, tendo relações íntimas com as concubinas do Pai. Trágico. Consequências, resultados terríveis de um pecado cometido, não confessado. Se Deus não confronta Davi ia levar a vida com aquilo encoberto. Mas quando Deus confrontou, e Davi percebeu que alguma coisa não estava igual, né? Ele não estava tendo alegria, o Espírito Santo estava se afastando. Aí Davi vai dizer aqui no Salmo 51, pequei, errei, reconhecer que errou, né? Contra ti somente pequei, fiz o que a teus olhos é mal. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim, me acusando. Aí no verso 11 do Salmo 51, ele diz, no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso aqui é extraordinário, isso aqui é um coração humilde, reconhecendo que sem a presença do Espírito Santo somos nada, absolutamente nada. Viver separados, distantes do nosso Pai, do nosso Criador, é uma coisa mais trágica que pode acontecer com o humano, com a humanidade, com o homem. É querer viver independente, separado do seu Criador. Tá? Então, Davi reconhece, e ele diz, não afaste de mim o teu Espírito. Tá? O capítulo 11, 12 de 2 Samuel vai revelar o conflito e o senso de culpa que marcava a vida de Davi, né? Até que ele foi confrontado e ele reconheceu que sem Deus, sem o Espírito Santo na vida dele, ele não é ninguém. As consequências vieram, além da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Aquilo que se semeia, se colhe, tá? Então o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei Davi. Davi reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem perdoados e o salmista fosse purificados. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Para a gente finalizar, o nosso terceiro tópico, a confissão de pecado é um caminho de cura e restauração, né? Confessa e deixa. A confissão de pecado deve primeiramente ser dirigidas a Deus, porque pecamos contra Deus, primeiramente, todo pecado é uma afronta contra Deus, e por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Nós observamos ao longo ali do ministério de Jesus, registrado ali nos evangelhos, tá? O Senhor Jesus perdoando o pecado. Nós vemos Jesus lá em Lucas capítulo 7, versículo 48, Jesus perdoando ali aquela mulher pecadora, né? Nós vemos lá em Mateus capítulo 6 a oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos ensinou, né? Pai Nosso que estás no céu, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós vemos lá em 1 João mesmo, na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo do 7 ali ao 9, onde nós lemos que os nossos pecados devem ser confessados a quem? A Cristo. Está aqui no nosso texto bíblico.
Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos pecados, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra, a palavra de Deus, não está em nós. Nós vemos lá em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12, ali em Cafarnaum, quando chegaram, aqueles amigos chegaram com aquele homem na maca, desceram pelo telhado, e Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Então, é Jesus que perdoa pecados. Então, ocultar o pecado é decidir trilhar por uma jornada de sofrimento e de morte espiritual. É preciso santidade, é preciso santificação, é preciso nos purificar dia após dia, né? Mas quem deixa de lado o orgulho, a soberba, para trilhar o caminho da humildade, reconhecer, há uma cura, não só espiritual, mas emocional. Quando confessamos e deixamos, né, nós somos restaurados por completo. Alma, corpo e espírito, há uma completude, né? A cura emocional, a cura da alma, tá? Então, quem trilha o caminho da humildade, da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há mais restaurador, mais nada restaurador do que desfrutar das misericórdias de Deus sobre nossa vida. Quem confessa e deixa, isto alcança a misericórdia, né? O salmista vai dizer no Salmo 51, Davi, né? Verso 3, verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a maldade dos meus pecados. Então, em nossa caminhada cristã, é uma caminhada que exige sacrifício, exige perseverança, exige dedicação, exige santidade, tá? Então, estamos sujeitos a errar, a pecar. Paulo vai dizer que, lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, quando Jesus nos buscar, estamos sujeitos às vicissitudes, ao pecado, aos erros, a problemas. Mas em Cristo, nós somos justificados, perdoados, regenerados, tá? É preciso, novamente, reconhecer que erramos, confessar o nosso erro e abandonar. Quem confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Encobrir o pecado é viver uma vida espiritual de aparência, né? De aparência. E a Deus, ninguém engana. Então, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas, tá? Então, nós como cristãos, aquilo que a Bíblia diz é pecado, é pecado. Aquilo que a Bíblia diz é errado, é errado. Porque Deus não erra. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia sendo a palavra de Deus, a Bíblia não erra, porque é Deus falando. Amém? Deus em Cristo te abençoe.